Olá, espectadores! Este é o canal Crasmoto. Tenho certeza de que a grande maioria de vocês já viu imagens de pilotos de moto passando em velocidades inimagináveis por estradas e ruelas estreitas de uma ilha britânica. Exatamente, estou falando da corrida Tourist Trophy na ilha de Man. O que mais vocês sabem sobre esse evento? Vocês já devem ter ouvido que essa é a corrida mais perigosa do mundo. Nesse período, ela matou mais de 260 pilotos. Para ser exato, no início de 2024, foram 269 pessoas. Nessa corrida, os pilotos atingem velocidades insanas. O recorde de velocidade média por volta é de 219,5 km por hora e a máxima registrada na ilha de Man foi de 332 km por hora. Além disso, essa é uma das corridas de moto mais prestigiadas do mundo e já foi etapa do Moto Grand Prix. Esses são os principais pontos para te situar no que acontece. No entanto, vamos conhecer esse evento mais de perto. Eu convido você para algumas palavras sobre o Tourist Trophy na ilha de Man. Aproveite o vídeo. Naturalmente, amigos, a primeira pergunta que surge ao falar da história dessa corrida é: por que justamente a ilha de Man e não outro lugar no planeta? Porque é justamente nesta pequena ilha no Mar da Irlanda que, desde 1907, são realizadas essas competições que se tornaram lendárias? Para entender o que aconteceu, vamos voltar ao final do século XIX. O que sabemos sobre essa época? A Revolução Industrial está em curso e já trouxe invenções notáveis como eletricidade, motor de combustão interna, automóveis e motocicletas. Na época, a Grã-Bretanha era um dos países mais progressistas do mundo, o que também é importante. O que originou essa corrida, como todas as outras, foi o espírito competitivo inerente ao ser humano. Com o surgimento de automóveis e motocicletas, logo surgiu também a ideia de descobrir quem conseguia ir mais rápido e por mais tempo nessas máquinas. E a realização dessa ideia logo se seguiu. No início do século XX, as corridas de automóveis já eram comuns na Europa, e os motociclistas também buscavam acompanhar. O início do século XX foi marcado pela realização de grandes corridas de longa distância de automóveis, como Paris-Bordeaux-Paris, Paris-Marselha-Paris e Paris-Berlim-Paris. Tem muita França nisso tudo, não acha? Mesmo assim, essa era a situação. Os franceses lideravam o progresso nas grandes corridas. Aperto a mão de quem viu os documentários de Assafiev sobre a indústria automobilística francesa. Não, irmão, que papéis? Aperta aqui. Acho que não preciso explicar que os cavalheiros que estavam do outro lado do Canal da Mancha ficaram bem irritados por não terem sido os primeiros a organizar grandes corridas de automóveis. A oportunidade de serem pioneiros foi perdida, mas o desejo de fazer algo parecido em casa entre os petrolheads era enorme. Mas no Reino Unido, naquela época, organizar uma grande corrida em vias públicas era impossível, pois em 1903 o parlamento aprovou um limite de velocidade máxima
para qualquer veículo automotor de 20 milhas por hora, e isso se convertermos para unidades mais familiares e arredondarmos um pouco, dá 32 km por hora. O secretário do Automóvel Clube do Reino Unido e da Irlanda, Sir Julian Ord, claramente não pretendia aceitar essa situação. Julian, em fevereiro de 1904, foi para a Ilha de Man com uma ideia fundamental. Julian queria organizar uma grande corrida de automóveis e esperava que as autoridades da Ilha de Man fossem mais conciliadoras quanto às altas velocidades e ao automobilismo. Ordu convenceu as autoridades locais a participar dessa aventura. Iniciou-se a preparação do circuito Highlands, com 52 milhas e 15 centésimos de extensão, que seria uma das etapas do Campeonato Europeu de Corridas de Automóveis. E a corrida aconteceu em 1905. A corrida se chamava International Tourist Trophy. Esse evento ocorreu em 14 de setembro e durou mais de 6 horas. John Napier venceu a competição com Errol Johnston. Percy Norrie ficou em segundo com um Rolls-Royce e Norman Littlejohn, piloto vindo de Ghangheng, foi o terceiro. Mas essa não foi a primeira corrida nessa pista. Antes do torneio Tourist Trophy na Ilha de Man, foram realizados os testes ingleses de automóveis para a taça Gordon Bennett. Em 14 de setembro, 58 participantes se prepararam para a corrida, mas só 42 largaram. Menos da metade dos carros completou toda a distância de 335,5 km. Em 1906, o autotriatlo ocorreu novamente e, após a corrida de carros, sugeriram uma competição de veículos de duas rodas no mesmo trajeto. A pista das Terras Altas era intransponível para a maioria das motos da época que, pouco potentes e primitivas, não conseguiam vencer as subidas e descidas íngremes daquele percurso. Aliás, a maioria das motocicletas daquela época tinha apenas uma marcha, ou seja, não havia caixa de câmbio propriamente dita, e a força do virabrequim era transmitida diretamente para a roda. Além disso, o sistema de freios, essencial nas longas descidas, era bastante insatisfatório. Em resumo, a primeira tentativa de realizar uma corrida de motos na Ilha de Man foi um fracasso. Isso não quer dizer que ninguém venceu a corrida. George Campbell, com sua motocicleta Ariel, conquistou o percurso, alcançando o melhor resultado e média de 48,34 km por hora por volta. Acredito que vocês concordam que uma corrida em que quase todos não terminaram não pode ser considerado um sucesso. Os organizadores do evento concluíram que, no ano seguinte, seria preciso preparar um percurso melhor para a corrida de motos. No jantar anual dos entusiastas de automóveis e motos em Londres, em 17 de janeiro de 1907, o editor da The Motorcycle sugeriu uma corrida de motos separada em novo percurso. Esse percurso foi chamado de St. John's e tinha uma extensão de 15,85 milhas. O mais importante era que passava por um terreno plano e era preciso completar 10 voltas. A competição foi dividida em duas categorias: motocicletas monocilíndricas com consumo de 90 milhas por galão e bicilíndricas com 75 milhas por galão. Se convertermos para as unidades de medida mais familiares para nós, dá 2,6 litros e 3,1 litros. Sim, na primeira corrida, o Tourist Trophy, o foco era na economia de combustível, vocação turística e resistência das máquinas. Charlie Collier conquistou o primeiro lugar na moto monocilíndrica com uma Matchless, equipada com motor Jeb de 500 cilindradas. As duas posições seguintes foram ocupadas pelas máquinas Triumph, pilotadas por Jack Marshall e Frank Calbert. Martin Geiger, quinto colocado com uma NSU, ganhou o título de melhor máquina estrangeira. Na categoria principal, 2 cilindros, Remy Fowler venceu pilotando uma Norton de 5 cavalos com motor Peugeot, registrando volta recorde de 69,05 km por hora. Collier, na categoria 1 cilindro, atingiu 67,28 km por hora. Vale mencionar o fato de que outros motociclistas também estiveram próximos da vitória. No entanto, a corrida na Ilha de Man sempre foi acompanhada pelo fator de resistência das máquinas e por vários acontecimentos imprevisíveis. Especialmente no início do desenvolvimento, veja alguns fatos. Às 10 horas da manhã de terça-feira,
28 de maio de 1907, 25 motociclistas largaram na Ilha de Man. Na primeira volta, Jack Marshall, com sua Triumph, caiu e abandonou a corrida, enquanto Frank Appleby Jr. teve um pneu furado em sua Rex de 5 cavalos. Na segunda volta, Stanley Webb parou sua Triumph para ajustar a correia de transmissão e abandonou a corrida na terceira volta por um problema na válvula de escape do motor. Na parada obrigatória de 10 minutos para reabastecimento, Oliver Godfrey teve que abandonar a corrida quando sua motocicleta pegou fogo. No final, apenas 12 motocicletas cruzaram a linha de chegada, ou seja, um pouco menos da metade. Eu estou narrando tudo isso porque, em qualquer corrida, acontecem vários imprevistos e eventos que influenciam no resultado final. Enfim, em 1907 foi dado o início de uma das maiores corridas de moto do mundo. Nos anos seguintes, até 1910 inclusive, as corridas aconteciam pela rota de St. John's. No entanto, o desenvolvimento da corrida, de seu percurso e, consequentemente, o avanço na construção das motocicletas era apenas uma questão de tempo. Acredite, a Tourist Trophy foi fundamental para aprimorar o design das motocicletas. Se alguém aí pensou que agora eu vou anunciar os resultados das corridas de cada ano e em cada categoria, está enganado. Esse não é o meu objetivo. E como essa corrida está muito bem documentada, qualquer um pode facilmente encontrar as informações que procura na internet. Quer um fato curioso? Você sabe quando uma motocicleta com motor de 4 cilindros participou pela primeira vez do Tourist Trophy? Muito antes do que você imagina. Não era um japonês nem um italiano, era um belga. Na segunda edição do Tourist Trophy na Ilha de Man, em 1908, participaram 2 motocicletas da Fabrique Nationale Herstal, Fabrique Nationals. A tecnologia da Fabrique Nationale tinha uma única desvantagem séria: pesava 1,5 vezes mais que as concorrentes de 1 e 2 cilindros. Na época, peso era quase sinônimo de durabilidade e as Fabrique Nationale concluíam a corrida suavemente e com estabilidade. Peso é confiabilidade. O piloto Clark, em 1908, ficou em terceiro nas máquinas multicilíndricas. A Fabrique Nationale voltou várias vezes ao Tourist Trophy. A última vez foi em 1931, com um modelo especial monocilíndrico. No entanto, as motos turísticas confortáveis logo deixaram de ser competitivas. Já em 1913, a Fabrique Nationale ficou em 33º e 36º lugares. Vamos voltar para 1911. Neste ano, a competição ocorreu pela primeira vez no novo circuito Snaefell Mountain Course, com 60 km e 190 metros. Aliás, o circuito moderno Mountain Course tem um trajeto que difere apenas um pouco do percurso de 1911. Toda a organização das corridas foi transferida para a União dos Motociclistas, que anunciou o uso do percurso montanhoso mais longo. A corrida júnior estava marcada para o dia 30 de junho e incluía 4 voltas, enquanto a categoria sênior seria em 3 de julho, com 5 voltas. Já em 1909, a classificação mudou um pouco. Assim, na Junior Tourist Trophy era possível encontrar motocicletas tanto com motores de 2 cilindros quanto com motores de 1 cilindro. Na Junior Tourist Trophy competiam máquinas com cilindrada de até 350 cilindradas, e na Senior Tourist Trophy 500 a 600 cilindradas. Desde 1912, a Senior Tourist Trophy foi estritamente limitada a 500 cilindradas. Vale ressaltar que a própria corrida, até 1911, já havia amadurecido bastante. Em locais populares para assistir à corrida, foram construídas arquibancadas. Seguiu-se a comercialização do evento, o que causou indignação entre os curiosos locais. Na década de 1910, o percurso montanhoso era apenas uma trilha para carroças e cavalos, com portões estranhos entre os campos. O dever do primeiro cavaleiro pela manhã era abrir todos os portões do caminho, e o último era responsável por fechá-los. Além disso, havia muitos pregos e aros espalhados por essa estrada, cães e ovelhas que às vezes vagavam pelo caminho, além dos moradores locais que às vezes podiam sair de casa bem na frente das rodas da motocicleta. Os fabricantes de equipamentos se preparavam para o novo percurso difícil, com uma subida de 13 km de Ramsey a Brandywell.
Na categoria Júnior, o britânico Percy Evans venceu com uma motocicleta Humber. Na categoria Sênior, apesar de 2 britânicos e um irlandês vencerem, o prestígio da tecnologia britânica foi abalado. As 3 primeiras posições ficaram com motos Indian americanas. O melhor resultado foi de Oliver Godfrey, e o ano de 1911, infelizmente, também ficou marcado pelo fato de que foi justamente nesse ano que ocorreu a primeira morte na corrida. Na sexta-feira, 27 de junho de 1911, durante treino para a corrida, Victor Sarhid fazia uma curva difícil na colina Craigsville, perto da pista Glen Helen. Sarhid bateu em uma cerca viva e quebrou o pescoço. Ele tinha 19 anos. Em 1912, vários fabricantes de motocicletas boicotaram a corrida na Ilha de Man, alegando que o circuito era muito difícil. No entanto, a competição aconteceu, mesmo com um número menor de participantes. Aqui está um exemplo de como uma simples chuva pode afetar os resultados de uma corrida. Em 28 de junho, a corrida Júnior ocorreu sob chuva. Toda a tecnologia com transmissão por correia na roda traseira ficou em desvantagem em relação à tecnologia concorrente. No Junior Tourist Trophy, as motocicletas Douglas se saíram muito bem, conquistando o primeiro, segundo e quarto lugares. E no Senior Tourist Trophy, pela primeira vez na história da corrida, uma máquina com motor 2 tempos venceu, a motocicleta Scott, pilotada por Frank Appleby. 1913 se destacou porque a corrida teve 2 voltas a mais. A corrida de 1914 será a última antes de uma pausa bastante longa, causada pela Primeira Guerra Mundial. Vale ressaltar que, por muito tempo, a corrida na Ilha de Man foi, digamos, um encontro para pilotos e fabricantes locais. Provavelmente porque para eles era mais fácil chegar até aqui. Se você olhar as tabelas de resultados das corridas, 90% dos participantes são ingleses, irlandeses, escoceses, galeses, moradores da Ilha de Man, enfim, rapazes locais. Entre os participantes estrangeiros, desde 1907, os mais ativos foram os alemães com máquinas NSU. Também aparecem nomes de pilotos americanos e italianos. Em 1913, no Tourist Trophy, o russo Boris Mikhailovich Kremliov competiu com uma Rude britânica. O motociclista mais experiente da Rússia naquela época recebeu uma proposta com a qual nem sonhava: participar da corrida internacional Tourist Trophy de 1913. Boris recebeu as mais novas Rude Multi com motor de 3,5 cavalos de potência. Kremliev deixou lembranças marcantes de sua viagem e da corrida. No treino antes da corrida, Boris lembra: bati com muita força contra a parede de pedra da ponte. A primeira impressão no impacto foi sentir como se meus órgãos tivessem sido rasgados. Fiquei sem ar e, ao sair dos destroços da moto, passei 2 minutos sufocando. Ainda assim, consegui arrastar a moto para o lado, pois representava grande perigo aos outros pilotos. Recuperado no 3º dia após o acidente, Boris Kremliev recebeu uma nova moto Rude e continuou os treinamentos. Mesmo sem experiência em corridas de montanha, o motociclista russo rapidamente se tornou um dos mais fortes da equipe e era respeitado por sua coragem e determinação. Ao voltar à pátria com sua nova Rude, Boris Kremliev participou da primeira Moto-Olimpíada russa. A competição aconteceu em Kiev, em agosto de 1913, e foi um evento marcante pelo seu significado para o esporte russo. O programa dos Jogos teve corridas de moto em estrada, com percurso de 267 km na rota Kiev-Chernigov, Kiev. Por causa da Primeira Guerra Mundial, a corrida Tourist Trophy ficou 5 anos sem acontecer. De 1915 a 1919, o torneio voltou em 1920 e sua fama entre motociclistas só aumentou. Em 1920, o circuito de montanha foi ampliado para o comprimento atual, 37 milhas e 3/4, ou seja, 60 quilômetros e 752 metros. Neste ano, pela primeira vez, participam da corrida máquinas com motor de 250 centímetros cúbicos. Em 1922, motos com esse motor terão categoria própria, a Lightweight Tourist Trophy. Um ano depois, surge a popular Sidecar Tourist Trophy para motos com sidecar. Os sidecars competirão de 1923 até 1925.
Depois, serão lembrados no período de 1951 até 1967, e a partir de 1977, essa categoria se tornará parte integrante da corrida. Em 1923, na categoria de motocicletas com sidecar, venceram o piloto Fred Dixon e o passageiro Walter Denny com uma Douglas. Eles deram 3 voltas em 2 horas, 7 minutos e 48 segundos, estabelecendo o recorde de média de 85,5 km por hora por volta. Com diferença de 2 e 3 minutos, o segundo e terceiro lugares foram das motos Norton. Em 1923, Stanley Woods, piloto irlandês de 20 anos, venceu o Junior Tourist Trophy com uma Cotton. Essa foi sua primeira vitória no Tourist Trophy da Ilha de Man. Até 1939, Woods já terá 10 conquistas. Ele se tornará um dos pilotos mais lendários de sua época, com inúmeras vitórias em vários Moto Grand Prix e Tourist Trophies. No fim dos anos 30, já existia um panteão dos pilotos mais premiados no Tourist Trophy da Ilha de Man. Alec Bennett já havia conquistado 5 vitórias até aquele momento, Wal Handley, 4 vitórias e assim por diante. A cada ano, o número de pilotos lendários continuaria a crescer. Nessa lista, alguns venceram o Tourist Trophy mais de 20 vezes. Sobre eles, falaremos depois. Em 1924, foi introduzida a categoria Ultra Leve, Ultra Lightweight Tourist Trophy, com motores de 175 cilindradas. O escocês John Adam Porter venceu a primeira corrida dessa categoria, com uma motocicleta de sua marca New Gerard. Ele alcançou uma velocidade média de 83,57 km por hora. Nas corridas de 1926, os eventos Sidecar Tourist Trophy e Ultra Lightweight Tourist Trophy não foram realizados devido à falta de inscrições. Até 1926, o circuito mudou drasticamente sem alterar seu trajeto. De uma trilha de terra e pedras para pastores de ovelhas e carroças no início do século, ela se transformou em uma estrada asfaltada. Em 1926, até o trecho montanhoso do circuito, perto do pico Snaefell, já estava asfaltado. Essas mudanças e a evolução do design das motocicletas aumentaram significativamente as velocidades nas corridas, tanto máximas quanto médias. Exemplo: em 1920, o recorde de velocidade média por volta era de 88,5 km/h. No início da Segunda Guerra Mundial, já era de 146,5 km/h. Esse resultado foi alcançado por Gerald Daniel, a caminho da vitória no torneio Senior Tourist Trophy de 1938. Já em 1931, as velocidades máximas na corrida ultrapassaram 160 km por hora. 1926 teve mais acontecimentos marcantes. O primeiro deles foi a proibição do combustível à base de álcool. Os pilotos e as equipes tiveram que usar gasolina comum. O aumento do prestígio da competição incentivou várias marcas italianas, como Bianchi, Gorelli e Moto Guzzi, a participarem. A corrida Tourist Trophy, peso leve de 1926, se destacou como um dos eventos mais marcantes das Tourist Trophy na Ilha de Man, chamada pela revista The Motorcycle de Incidente com a Guzzi. O piloto italiano Pietro Gersi foi desclassificado do segundo lugar por usar uma vela de ignição diferente no motor de sua Moto Guzzi. Apesar da forte concorrência italiana, a engenharia britânica dominou o pódio. No ano seguinte, em 1927, Luigi Arcangeli conquistou o segundo lugar na categoria 205 cilindradas com uma Moto Guzzi. A corrida na ilha, no Mar da Irlanda, estava se tornando cada vez mais internacional. Em 1930, participaram do Tourist Trophy o cidadão da África do Sul, Joe Sarkis, e o japonês Kenzo Tada, o primeiro asiático a competir na corrida da Ilha de Man. Em 1935, pela primeira vez, uma motocicleta italiana vence o Senior Tourist Trophy. Foi a Moto Guzzi, pilotada por Stanley Woods. Na segunda posição ficou Jim Guthrie com uma Norton, que ficou apenas 4 segundos atrás. A partir de 1935, pilotos e máquinas da Alemanha nazista aparecem no Tourist Trophy. No episódio sobre motos com Supercharger, lançado há 2 meses e que recomendo, foi apresentada esta informação. Com a ascensão dos nazistas e de Hitler na Alemanha, atletas alemães, incluindo pilotos,
tinham como tarefa mostrar a superioridade da nação germânica ao mundo. Pilotos aperfeiçoavam suas habilidades e fabricantes de carros e motos recebiam recursos importantes para desenvolver programas e tecnologias de corrida. Ano após ano, a tecnologia da DKW, NSU e BMW ameaçava mais os britânicos. Em 1936, Arthur Guice, pilotando uma DKW, ficou em terceiro lugar na categoria de 250 cilindradas. 2 anos depois, em 1938, Ewald Klug, com uma motocicleta DKW com Supercharger. Aliás, em 1936 a DKW também usava Supercharger, e naquela época essa tecnologia era permitida nas corridas. Vence a Lightweight Tourist Trophy, ano de 1939. No ar já paira a fumaça da Grande Guerra que se aproxima. Stanley Woods conquista sua 10ª vitória no Tourist Trophy, e pela primeira vez na categoria principal, o vencedor não é um piloto britânico. Esse foi o alemão Georg Maier, pilotando uma BMW RS 255 com compressor. Durante os treinos, Maier atingiu velocidades de até 220 km por hora. Até espectadores menos experientes percebiam que, no Senior Tourist Trophy, pilotos e máquinas britânicas teriam dificuldades. A esperança era que, ou ambas as BMWs não aguentassem a corrida exaustiva e quebrassem, ou que começasse a chover. Para as BMWs, que eram mais pesadas e menos ágeis nas curvas, mas superavam as britânicas em velocidade nas retas, o asfalto molhado poderia ser um fator crítico. Nenhuma das duas coisas ocorreu. Georg Maier venceu, embora poucos dias antes da corrida principal a equipe BMW quase desistisse após a morte do terceiro piloto, Karl Gally, em um treino. Imagine o quanto isso feriu o orgulho britânico. Por 30 anos, com poucas exceções, sua tecnologia dominou todas as categorias. Em resposta aos alemães, a indústria britânica lançou 2 motos superalimentadas, AJS 44 e 4 Elo7 Rotor. 2 AJS correram no Tourist Trophy de 1939. Por problemas no sistema de refrigeração e paradas para reabastecer o radiador, terminaram em 11º e 13º lugares. A Velo7 Rotor era um ótimo exemplo de engenharia e poderia competir com a BMW. Na teoria, mas em 1939 a Rotor ainda era só um protótipo inacabado. Stanley Woods testou publicamente a Velo7 com compressor nos treinos da Ilha de Man em 1939. A equipe britânica queria enviar um sinal aos seus rivais europeus. Não precisamos de financiamento do governo nazista para criar as motocicletas mais avançadas do mundo. A Rotor passou pela pista apenas uma vez. Quem sabe como teria terminado esse confronto de motos superalimentadas. No entanto, o que aconteceu, aconteceu. Em 1º de setembro de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, e por isso as corridas na Ilha de Man foram adiadas para tempos melhores. Então, amigos, a Segunda Guerra Mundial terminou e, aos poucos, surgiu a questão de retomar a corrida Tourist Trophy. Isso aconteceu em 1947. O evento estava planejado para os dias 9 a 13 de junho e foi adicionada a categoria Clubman para motos de produção nas classes Lightweight, Junior e Senior. Portanto, só houve 6 corridas. Vale notar que a velocidade das máquinas nos anos do pós-guerra foi por alguns anos inferior à do período anterior à guerra. Isso se devia à queda na qualidade das peças e do combustível. Além disso, como uma das razões, pode-se citar a proibição da Federação Internacional de Motociclismo ao uso de turboalimentação nas máquinas de corrida. O recorde de velocidade de volta de Garold Daniel, de 1938, só será superado em 3 anos. O circuito continuou a evoluir e foi ampliado em vários trechos do percurso montanhoso. Em 1948, a corrida Clubman Senior permitia a participação de motocicletas com motores de até 1.000 cm3. Nesta fase, os 2 primeiros lugares foram para as excelentes Howard Raymond Davis Vincent com motores V-Twin de 1 litro. Na reunião da Federação Internacional de Motociclismo em Londres, em 1948, decidiu-se que o Campeonato Mundial teria formato Grand Prix, com 4 categorias de motos conforme a cilindrada: 500, 350, 250 e 125 cm3. Será uma série anual de 6 corridas,
com pontos por colocação e pelo giro mais rápido em cada prova. O já famoso evento na ilha de Man seguirá como etapa do Mundial até 1976. Esse foi um evento histórico, que atrairá ainda mais fabricantes de máquinas e os melhores pilotos do mundo para a ilha de Man. Esse foi um dos períodos mais marcantes das corridas na ilha de Man. Nos anos 50 Mundial, MV Agusta, Gilera e Moto Guzzi dominaram o Tourist Trophy. Em 1957, o escocês Bob McIntyre foi o primeiro a completar uma volta no circuito da montanha com média acima de 100 milhas por hora. Isso equivale a 160,9 km por hora para a irritação de Jeff Duke, que 2 anos antes, pilotando uma Gilera, esteve perto da cobiçada marca das 100 milhas. Naquela ocasião, ele completou a volta a 99,97 milhas por hora entre 1954 e 1959. Algumas corridas, como sidecar, ultraleve e leve, a partir de 1955, usaram uma pista separada chamada Clipsy Course, com 17,57 km nos arredores de Douglas. Essa pista foi especialmente preparada para a temporada de 1954, para a categoria super leve e para os sidecars. O ano de 1954 também é notável porque, pela primeira vez, uma mulher participou do Tourist Trophy. Foi a alemã Inge Stoll. Ela era passageira no sidecar, se é que podemos dizer assim, pois nas corridas de motocicleta com sidecar, essa é uma tarefa responsável e importante. No comando estava o francês Jacques Drion. Eles competiam em uma motocicleta Norton. A primeira mulher a pilotar uma motocicleta solo na ilha de Man foi a piloto de Londres, Beryl Swain. Em 1962, Swain competiu nas 50 cilindradas com uma moto Eaton. Beryl ficou em 22º entre 25, completando 2 voltas no circuito de montanha. Sua velocidade média foi de 77,73 km por hora. A participação de uma mulher como piloto de motocicleta foi um precedente interessante. Em meio a esse evento surgiu um escândalo. Logo após cruzar a linha de chegada, a inglesa declarou com firmeza à imprensa que participaria novamente do Tourist Trophy e esperava obter um resultado ainda melhor. Logo depois, a Federação Internacional de Motociclismo retirou a licença internacional de Beryl Swain. A liderança da Federação Internacional de Motociclismo achou a corrida na ilha de Man perigosa demais para mulheres. O fato de um piloto homem se machucar ou morrer na pista do Tourist Trophy é uma coisa, mas os organizadores simplesmente não estavam dispostos a correr o risco de que isso acontecesse com uma mulher. Essa decisão refletia aquela época. Vivemos em um mundo curioso, não é? Outro precedente parecido ocorreu em 1978 e Larry Masson, no início dos anos 70, participou ativamente de várias corridas de moto. Em 1977, após algumas visitas à ilha de Man como espectadora, ela decidiu participar da corrida. Hilary obteve licença e competiu em 1978, terminando em 15º lugar na estreia. Ela participou de 8 torneios seguidos, de 1978 a 1985. No entanto, a proibição da participação de mulheres no Tourist Trophy permaneceu até 1989. Voltando ao final dos anos 50 e início dos 60, esse período foi a era de ouro do Tourist Trophy, quando pilotos como John Surtees, Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Phil Reed e Jim Redman competiam em batalhas emocionantes, tanto com a técnica quanto com o circuito e entre si. Essa época também é notável pelo surgimento da empresa japonesa Honda na ilha de Man em 1959, logo seguida por outras grandes marcas japonesas, Kawasaki, Suzuki e Yamaha. Com a Honda aconteceu uma história bastante interessante. Em 1954, Soichiro Honda e Kiyoshi Kawashima viajaram pelos Estados Unidos e Europa. Eles analisavam a produção estrangeira, estudavam experiências e adquiriram equipamentos para a empresa. E durante essa viagem, eles foram ao Tourist Trophy da ilha de Man. Essas corridas causaram uma impressão inesquecível em Soichiro Honda. Ele prometeu a si mesmo que em breve suas motocicletas participariam e venceriam nesse evento. No Tourist Trophy de 1954, Soichiro ficou especialmente impressionado com a tecnologia da NSU. Os representantes da marca alemã exibiam com orgulho suas inovações para a Honda. No geral,
Os japoneses foram recebidos de forma amigável, e os europeus não os viam como uma ameaça em termos de concorrência potencial nas corridas. Naquela época, no país do sol nascente, produziam-se motos leves de baixa cilindrada, incapazes de competir com as motocicletas de corrida europeias. E essa era uma opinião equivocada. Em 1959, as motocicletas da empresa Honda estrearam na ilha de Man, na categoria de 125 cilindradas. O melhor resultado foi o 6º lugar do piloto Naomi Taniguchi. Um ano depois, a Honda já disputava as categorias 125 e 250 cilindradas. Os pilotos japoneses estavam firmemente no encalço de seus concorrentes. 4º e 5º lugar na categoria leve e do 5º ao 9º na categoria super leve. Agora, vamos analisar os resultados de 61. Nesse momento, a empresa do Japão já contava com o apoio de pilotos de nível mundial. E o resultado foi previsível. Maiko Heiruvuda obteve o melhor resultado nos 5 primeiros colocados das categorias 125 e 250 cilindradas. Aliás, entre as 250 depois da Honda, em 6º lugar ficou a Yamaha com o piloto Fumio Ito. O ano de 61 foi o primeiro em que uma máquina japonesa venceu a corrida. Se olharmos para a tabela de resultados, no período em que o Tourist Trophy na Ilha de Man foi uma etapa do MotoGP, a maioria das vitórias ficou com as seguintes marcas: MV Agusta, 33, Yamaha, 21 vitórias, Honda, 18, Norton, 12, Moto Guzzi e Suzuki, 7 cada uma. As demais marcas tiveram menos. Os japoneses simplesmente varreram os concorrentes. No início dos anos 60, as principais categorias eram dominadas pela tecnologia italiana e britânica, mas o domínio britânico não durou muito. A crise da indústria de motocicletas britânica já estava próxima, e lugar sagrado nunca fica vazio. Esse espaço foi ainda mais ocupado pela tecnologia italiana e japonesa. Enquanto isso, outro processo ocorria. Como vocês lembram, de 49 até 76, essa corrida foi uma etapa do Grand Prix Mundial. Isso trouxe mais prestígio e fama ao evento. Consequentemente, a cada ano, o número de participantes só aumentava. A tecnologia avançava e a velocidade crescia. A única coisa que praticamente não evoluiu foi a segurança da pista. Definitivamente, algum trabalho estava sendo feito nessa direção. Algumas partes da pista eram alargadas ou otimizadas, barreiras macias eram instaladas nas curvas acentuadas. No entanto, isso não mudava a pista conceitualmente. Ainda havia muitos lugares perigosos por lá. E enquanto outras pistas para o MotoGP eram circuitos especialmente construídos com condições de segurança bem pensadas para os pilotos em função do tempo, na Ilha de Man, o Mountain Course continuava sendo parte do sistema de transporte civil. Casas à beira da estrada, cercas vivas e muros de pedra nos campos. Se você abrir as estatísticas de acidentes fatais no Tourist Trophy, verá que, no geral, o gráfico tende a subir e, em particular, naquele período em que o Grande Prêmio era realizado na Ilha de Man. Todos os anos, motociclistas morrem nessa corrida. Desde 1937, houve apenas um ano sem mortes. 1982, fora isso, pelo menos um, e em alguns anos muito mais. Em 1952 e 1961, 5 pilotos cada. Em 1962, mais 6. Em 1970, 7. E estou mencionando apenas os anos mais trágicos. Isso foi e continua sendo uma verdadeira colheita sangrenta. Além disso, há muitos casos não fatais e diversos tipos de lesões. Na Ilha de Man, houve incidentes com pilotos, fiscais de pista e espectadores. Os fiscais de pista, só para esclarecer, são os caras que coordenam a corrida. Eles asseguram a segurança dos pilotos no grid, pit lane e áreas perigosas da pista, informando-os sobre a situação com bandeiras, entre outros métodos. Em 1972 ocorre o seguinte: o piloto italiano Gilberto Parlotti morre. Giacomo Agostini, grande amigo e principal piloto de moto da época, venceu em 500cc e 350cc com MV Agusta naquele ano e declarou publicamente que nunca mais correria na Ilha de Man, por ser perigosa demais, especialmente em competições internacionais. E além disso, é revoltante que uma corrida dessas faça parte do calendário anual do MotoGP, para a qual os pilotos profissionais são obrigados a comparecer.
Após Agostini, mais atletas aderiram ao seu boicote. Na temporada de 1976, poucos pilotos famosos participaram do Tourist Trophy. Os outros se afastaram. Após o Tourist Trophy de 1976, a Federação Internacional de Motociclismo anunciou que a corrida na ilha no Mar da Irlanda, antes a mais prestigiada do Grande Prêmio, perderia o status de campeonato mundial. Em 1977, a etapa do Grande Prêmio foi para Silverstone, deixando incerta a continuidade do evento na Ilha de Man. Naquela época, na segunda metade dos anos 70, havia a opinião de que, após a exclusão da corrida do calendário do Grande Prêmio e a saída de vários pilotos, isso marcaria o fim do evento. Porém, ocorreu de modo diferente. Os chefes do evento, temendo o fracasso, discutiram a reformulação da corrida com a união dos motociclistas. Ninguém queria perder um evento tão famoso. Para manter o status internacional do Tourist Trophy na Ilha de Man, desde 1977, o evento Fórmula Tourist Trophy é realizado sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo. As corridas nesse formato foram realizadas até o ano de 90. As motos eram divididas em 2 ou 4 tempos e em 3 categorias por cilindrada. Aqui está uma tabela que mostra claramente o regulamento. Nos 3 primeiros anos, as 3 fórmulas ocorriam na Ilha de Man. Depois, outros eventos foram incluídos, como o Grande Prêmio de Ulster. Esse período de corridas na Ilha de Man vai apresentar ao mundo vários sobrenomes de pilotos que, em número de vitórias, vão superar os melhores atletas da época em que aqui era realizada uma etapa do Grande Prêmio. Em 77, aliás, essa corrida era comemorativa, Joey Dunlop conquista sua primeira vitória no Tourist Trophy. Essa foi a primeira de 26 vitórias de Dunlop, e até hoje, esse é o recorde absoluto de número de vitórias no Tourist Trophy em toda a história. Joey venceu 24 vezes no Grande Prêmio de Ulster, 13 no Northwest, 200 e outras corridas menores. Na verdade, há uma pessoa que, no início de 24, tem 25 vitórias no Tourist Trophy e tem todas as chances e possibilidades de aumentar esse número. Esse é o sobrinho de Joey e filho de Robert Dunlop, Michael Dunlop. Aliás, Robert também foi piloto. Vamos falar do Dunlop mais velho, um homem-lenda. Nas décadas de 80 e 90, ele dominou a Ilha de Man. Teve vários incidentes nas corridas. Sofria acidentes, se recuperava e vencia de novo. Em 1985, ele quase morreu em um naufrágio no navio que levava ele, outros pilotos e equipamentos para a Ilha de Man. Isso foi em 23 de maio. O navio afundou e os caras tiveram sorte que os socorristas chegaram a tempo. As motos deles foram encontradas no navio naufragado no fundo do mar por mergulhadores. A profissão de motociclista lembra a de piloto de teste. É interessante, cheia de adrenalina e experiências. No entanto, nem todos os destemidos chegam à velhice. O mesmo ocorreu com Joey Dunlop. Em 2000, ele morreu em Tallinn, Estônia, durante uma corrida de 125 cilindradas aos 48 anos. Para a Irlanda do Norte, a Ilha de Man e a comunidade de motociclistas, isso foi uma verdadeira tragédia. Acho que você já deve ter visto a foto da estátua de bronze do piloto na Ilha de Man. Ela é dedicada ao Joey. Também há vários filmes biográficos dedicados a ele, assim como o nome de uma das curvas do Mountain Course. E hoje em dia, o piloto mais bem-sucedido no Tourist Trophy recebe a taça Joey Dunlop. 2 de seus sobrinhos, Michael e William, seguiram seus passos. William, porém, não teve vitórias nem grandes sucessos. Ele só subiu ao pódio 6 vezes no Tourist Trophy, ficando em segundo ou terceiro lugar. Infelizmente, ele faleceu durante a corrida Scary 100 em 2018. O irmão dele, Michael, foi mais bem-sucedido. A primeira vez que ele competiu na Ilha de Man foi em 2007 e já conquistou a vitória em 2009. Em 2023, ele venceu 4 categorias: Superbike, Super Sport, Super Stock e Lightweight. Atualmente, ele tem 25 vitórias, uma a menos que seu tio, e ainda há muito por vir. Voltamos a 1977. Nesse ano, a corrida na Ilha de Man tomou um rumo próprio, talvez para sempre. Será um evento perigoso, mas ao mesmo tempo espetacular e prestigioso. A Fórmula atenciosamente foi por um tempo apoio para manter o prestígio. Vou falar um pouco sobre os sidecars.
Eu mencionei ao longo da história que, de 1954 a 1959, os sidecars competiam na pista de Clipes, e de 1960 a 1976, o campeonato era realizado no circuito de Snaefell Mountain. A cilindrada do motor era de até 500 centímetros cúbicos. Entre 1968 e 1974, fora do campeonato, ocorriam corridas de sidecars com motores de até 750 cilindradas. Não esqueceram dessa técnica impressionante também em 1977, quando o evento foi reformulado. Entre 1975 e 1989, só eram permitidas máquinas com motores de até 1 litro. Em 1977, pela primeira vez na história da corrida, uma dupla em motocicleta com sidecar superou 100 milhas por hora. Dick Grassley e Mick Skills deram uma volta no circuito montanhoso em uma Yamaha a 100,59 milhas por hora. Vale notar que essas já não eram mais aquelas motonetas com sidecar de 15 ou 20 anos atrás. Motores japoneses passaram a vencer corridas, enquanto Norton monocilíndricos e BMW opostos marcaram época. Em 1990, o regulamento de motos com sidecar mudou. Motores 4 tempos limitados a 600 cilindradas e 2 tempos a 350. Essas condições permanecem até hoje. Atualmente, na categoria de sidecars, dominam os motores de 4 cilindros em linha das marcas japonesas. O piloto mais premiado na categoria de sidecar até o momento é o nativo da ilha de Man, Dave Molinier, que venceu o Tourist Trophy 17 vezes. No total, ele subiu ao pódio 30 vezes. O número de vitórias de Dave o coloca em 4º lugar na lista dos pilotos mais bem-sucedidos do Tourist Trophy, atrás de Joey e Michael Dunlop e John McGuinness. Molly, como ele é frequentemente chamado, em 2015 estabeleceu o recorde de velocidade média por volta em 187,95 km por hora. Atualmente, Ben e Tom Burchell superaram esse resultado. Em 2023 atingiram 194,16 km por hora em uma motocicleta com sidecar e motor Honda CBR 600. Os irmãos Burchell estão rapidamente alcançando Molinier. Tom e Ben já somam 14 vitórias. Em 1978, Pat Henen, destaque do Grande Prêmio Americano, foi o primeiro a completar a volta na montanha em menos de 20 minutos com uma Suzuki 500. Após 11 anos longe, Mike Haywood retornou ao Tourist Trophy em 1978 e venceu de imediato a corrida da Fórmula 1. Um ano depois, ele alcançou sua 14ª e última vitória na Tourist Trophy. A chegada de Carl Fagart à ilha de Man, que mais tarde se tornaria campeão mundial de Superbike, marcou o início de corridas épicas entre Carl e o escocês Hislop. O auge dessa disputa seria a etapa Senior Tourist Trophy de 92. Fagart corria com uma Yamaha 750, enquanto Hislop usava uma Norton RCW 588 rotativa. Essa dupla quebrou o recorde da volta em uma batalha titânica. Hislop venceu essa corrida com uma vantagem de apenas 4 segundos. Essa foi uma vitória muito aguardada que a Norton esperava há 3 décadas. A anterior foi em 61. Em 89, o evento foi transformado pelo Departamento de Turismo da Ilha de Man no Festival Tourist Trophy da Ilha de Man. Foram incluídas novas competições de corrida, incluindo as corridas clássicas durante o Tourist Trophy em 89, seguidas pelas corridas pós-Tourist Trophy em 91. Ambas foram realizadas no circuito de Billon, perto de Castletown. Nos anos 2000, um pouco antes de Michael Dunlop, surge a estrela do piloto inglês John Warren McGuinness. Pela primeira vez no Tourist Trophy, ele vence em 99 na categoria leve de 250 cilindradas. E a última, a 23ª vitória, que o coloca na 3ª posição em número absoluto de vitórias, foi em 2015 no Senior Tourist Trophy. Ao listar os pilotos mais titulados, preciso citar Ian Hutchinson, o piloto inglês especializado em eventos realizados em estradas públicas fechadas, como o Tourist Trophy na ilha de Man, o Northwest 200 e o Grande Prêmio de Ulster. No período de 2007 a 2017, Hutchinson vence o Tourist Trophy 16 vezes. Já em 2008, o evento já tinha um espírito de sustentabilidade. No ano seguinte, em 2009, por iniciativa de várias pessoas, em particular Azar Hussein e Hersh Potel, foi organizada uma etapa de corridas
com emissões zero, TTXGP. A etapa de 2009 foi uma corrida de uma volta no circuito de montanha para motocicletas movidas sem combustíveis fósseis e sem emissões tóxicas. Aqui podiam participar motos elétricas, veículos com motor a combustão movido a hidrogênio e híbridos. Para o evento, chegaram várias máquinas, destacando-se as motos Moto-Cis, Mission Motors e Evo Design. Nesta etapa, Rob Barber venceu com a motocicleta elétrica AJN iX01. Já em 2010, essa etapa evoluiu para o Tourist Trophy Zero. Agora, só participavam máquinas com motor elétrico. A primeira corrida zero de 2010 foi vencida por Mark Miller na Moto-Cis e um PC, tornando-se o primeiro vencedor dos Estados Unidos da América. Miller atingiu uma velocidade média de volta de 155,82 km por hora. Moto-Cis também foi a primeira motocicleta de fabricação americana a vencer a corrida Tourist Trophy na Ilha de Man, desde a vitória de Oliver Godfrey no Senior Tourist Trophy de 1911 com uma Indian. Após sua primeira vitória em 2014, a equipe Mugen do Japão se tornou a força dominante no Tourist Trophy Zero, vencendo a competição 6 vezes consecutivas de 2014 a 2019 e elevando a velocidade média da volta para 196,18 km por hora. Em 2019, anunciaram um moratório para novos eventos dessa categoria devido à lenta adoção das motocicletas elétricas e ao baixo número de participantes nas corridas. Provavelmente essa etapa será retomada em breve. Na história das corridas na Ilha de Man, além das interrupções nas guerras mundiais, ocorreram outras pausas. Em 2001, o evento foi cancelado devido ao surto de febre aftosa. As autoridades acharam impossível desinfetar de forma eficaz cerca de 40 mil pessoas que chegavam à ilha nas corridas. Em 2020 e 2021, as competições foram canceladas devido à pandemia de Covid-19. A cada ano, as velocidades na corrida aumentavam e os recordes eram constantemente superados. Se, ao olhar para as imagens do Tourist Trophy dos anos 1910, podemos dizer com certeza, sim, eu também já corri pelas estradas de terra na Planeta 5. Então, já em meados do século XX, a corrida se tornou muito veloz. E o que vemos na Ilha de Man no século XXI é realmente de tirar o fôlego. Na segunda metade dos anos 2010, novas estrelas surgiram no Tourist Trophy. Apesar de Michael Dunlop ainda dominar, Dean Harrison e Peter Hickman crescem rápido. Harrison tem 3 vitórias e Hickman 13. Esses dois levaram as corridas na Ilha de Man a outro nível. O recorde de velocidade média por volta pertence atualmente a Peter Hickman na BMW M1000RR. Esse número é de 219.447 km por hora. O recorde foi estabelecido em 2023. A volta no circuito de montanha, 60 km e 725 metros, ele completou em 16 minutos e 36 segundos. Lembro que essa é a velocidade média. A velocidade máxima na Ilha de Man é de 331 km por hora. E também, em agosto, acontece aqui o evento Classic Tourist Trophy, como uma homenagem à tecnologia clássica que já competiu na ilha. Aqui você pode encontrar de tudo, desde as clássicas AGS Norton dos anos 50 até as super exóticas Honda RC 166 de 6 cilindros ou Moto Guzzi 48. É um belo ritual que presta homenagem à tecnologia que se tornou história. O risco tem seu preço e a corrida sempre elimina participantes. O 22º foi um dos mais sangrentos da história da corrida. 6 participantes morreram, mas o ano mais mortal foi 2005, quando, ao todo, 11 pessoas perderam a vida. 3 pilotos e um fiscal morreram na corrida de junho. 6 pilotos e um pedestre morreram no Grande Prêmio da Ilha de Man em agosto-setembro de 2005. Isso levanta uma dúvida para alguns, porque essa corrida ainda não foi proibida. Esse tema é muito discutido na internet. Correr aqui é um grande prestígio. Isso motiva os amantes da velocidade a correrem a 300 km por hora nas estradas estreitas e sinuosas da Ilha de Man. A decisão de proibir essas corridas de moto é uma questão complexa e delicada que exige a ponderação de vários fatores, incluindo considerações de segurança, tradições
consequências econômicas e liberdades individuais. Espero muito que isso não aconteça. Em primeiro lugar, no Tourist Trophy, todos os anos é feito um enorme trabalho voltado para a segurança. Em segundo lugar, as autoridades da ilha de Man, assim como os próprios moradores, não vão matar a galinha dos ovos de ouro que traz 50 milhões de dólares de lucro por ano. E por fim, participar do evento é uma escolha pessoal de cada piloto. De 27 de maio a 8 de junho de 2024, acontecerá mais um evento na ilha de Man. Os melhores pilotos do mundo, com as melhores máquinas de corrida, vão se enfrentar na batalha pelo troféu turístico, apesar do perigo e do grande risco. Um novo capítulo da lendária corrida Isle of Man Tourist Trophy será escrito. Considerada a prova de motos mais popular e perigosa do mundo, atrai dezenas de pilotos e milhares de espectadores anualmente. Sobre esse espetáculo emocionante, já foram escritas muitas matérias e feitos vários documentários. E agora, há mais uma história sobre essa corrida lendária. Amigos, neste material não abordamos tudo. Só sobre Joey Dunlop daria para falar por 1 hora inteira. No entanto, abordamos o principal. E eu espero que consegui apresentar para vocês o Tourist Trophy na ilha de Man. Se você gostou desse vídeo, ajude a divulgá-lo. Deixe seu like, compartilhe com amigos e conhecidos, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E nos comentários você pode escrever se vai acompanhar essas competições em 2024. Se eu tiver tempo, vou assistir. Com vocês esteve o canal Crasmoto. Até a próxima.